Olá, alunos do oitavo ano, eu sou o Heitor, eu faço parte do programa Residência Pedagógica de Matemática da UFOP e eu estarei ajudando o professor de vocês nesse período. Bom, o tema dessa nossa primeira aula serão os números, como eles surgiram e como eles foram importantes para a nossa história. Houve um período na história da humanidade em que os seres humanos eles eram nômades. Isso significa que eles viviam num local durante um tempo, consumiam todos os recursos naturais que tinham naquele local, eles caçavam, comiam as frutas, e quando esses recursos acabavam, eles simplesmente se mudavam para outro local onde tivesse esses recursos. Nesse período não existia tanta necessidade de se preocupar com as quantidades, porque quando o recurso acabava, eles simplesmente se mudavam de local. Depois desse período, surgiu a Revolução Agrícola. Os homens eles deixaram de ser nômades, ou seja, de mudar de um lugar para outro, para ficar apenas em um lugar, e nesse lugar eles criavam animais e plantavam. Isso fez com que o número de seres humanos em um mesmo local aumentasse. E com isso eles precisavam de ter um controle da quantidade de recursos que eles tinham. Porque como eles não iam mudar de lugar, eles tinham que saber exatamente a quantidade de comida que eles tinham para não morrer de fome. Daí surgiram as primeiras ideias de números, né? Eles precisavam ter alguma forma de saber quantos recursos eles tinham, quantos animais, quantas plantas, quantas frutas. E para isso eles começaram a fazer comparações. Aqui nós temos alguns exemplos das primeiras formas de contagem. Alguns povos utilizavam pedras, né? Comparavam a quantidade de pedras com a quantidade de animais, por exemplo. Outros povos faziam nós em cordas e cada nó representava uma unidade de alguma coisa. Outros povos faziam marcações em ossos, paredes ou até mesmo em pedra. Bom, depois o tempo foi passando, né? E eles foram sistematizando essas comparações. Aí, ao invés de comparar com pedras, alguns povos começaram a criar símbolos em que eles poderiam desenhar em algum lugar e todo mundo que visse aquele símbolo entenderia aquela quantidade. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como alguns povos representavam os números e esse sistema foi evoluindo até chegar no que nós temos hoje, né, que são os nossos números que nós utilizamos no nosso dia a dia. O sistema que nós utilizamos ele é chamado de sistema indo-arábico, porque ele foi desenvolvido, né, pelos povos da Índia e pelos árabes. E ele foi feito de forma bastante esperta, observem só. Aqui nós temos, por exemplo, o número 1. O número 1 ele possui duas linhas e um ângulo entre essas linhas. Este ângulo ele representa a quantidade. Então, o número 1, como só possui um ângulo, ele representa uma unidade apenas. O número 2, ele possui dois ângulos e, portanto, ele representa duas unidades. E por aí vai. O número 3 tem três ângulos, o número 4, quatro ângulos, e assim por diante. E se a gente observar bem, o 0 ele é uma bolinha. Ele não tem nenhum ângulo. E por que nós temos 10 algarismos? Então, alguns povos, eles, para fazer a comparação, ao invés de usar pedra, usar nós em cordas, eles contavam nos dedos. E como nós temos 10 dedos, acabou que isso influenciou na criação do sistema decimal, onde nós temos 10 algarismos. Esse não era o único sistema utilizado. Alguns povos também utilizavam o sistema sexagesimal. O sistema sexagesimal ele consistia em contar as falanges dos dedos. Então, ao invés de contar 1, 2, 3, 4, eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fazendo a combinação das 12 falanges que nós temos nesses 4 dedos
E utilizando a outra mão, esses povos eles conseguiam contar até 60. E é por isso que até hoje o nosso relógio ele tem 12 horas e o minuto ele possui 60 segundos. É por causa desse sistema sexagesimal que nós temos essas medidas até hoje. Agora nós vamos falar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Bom, o primeiro conjunto que a gente vai conhecer são o conjunto dos números naturais. E ele tem esse nome de naturais porque são os números que a gente conhece naturalmente, né? De coisas que a gente consegue contar. Tudo que a gente consegue contar no mundo real, por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem de carneirinhos, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carneirinhos, 8, 9, poderia ter infinitos carneirinhos. E essa ideia de coisas que a gente pode contar, ela dá origem aos números naturais. Aqui eu coloquei uma representação do nosso conjunto, né? Que são os números naturais que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até infinito. E também tem o zero. O zero, existe alguns matemáticos que incluem ele nos números naturais, outros que não. Mas, a princípio, a gente entende o zero como fazendo parte do conjunto dos números naturais. E ele representa a quantidade zero. E por isso que a gente coloca ele junto com os números naturais. O próximo conjunto que a gente vai aprender são o conjunto dos números inteiros. A gente vai fazer uma análise mais profunda deles. Aqui eu coloquei um prédio, um edifício. A gente pode tentar entender os números naturais da seguinte forma. Imaginem que esse prédio aqui ele tem o térreo, e esse térreo ele é o nosso andar zero. E os andares que estão aqui para cima, eles seriam os andares 1, 2, 3 e 4. Agora vamos imaginar que nesse mesmo prédio nós temos andares que eles ficam no subsolo, ou seja, eles estão abaixo do andar zero. Então nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro andar abaixo do andar zero. Vamos supor que a gente quer construir um elevador para percorrer todos esses andares e nós temos aqueles números para a gente apertar e ir para um certo andar. Como que a gente representaria esses andares? Então, uma boa ideia seria utilizando os números inteiros, né? Aqui nós temos o nosso painelzinho do nosso elevador. Nós temos o nosso andar zero, que seria o nosso térreo. E se a gente quisesse ir para o andar 1, a gente apertaria o número 1 e a gente subiria para o primeiro andar. Se a gente quisesse ir para o andar 2, a gente apertaria o número 2 e subiria para o andar 2. Agora, como que a gente representaria os números dos andares que estão abaixo do nosso andar zero? Então, nós poderíamos representar com os números negativos, né? O primeiro andar abaixo de zero seria o nosso andar menos 1, o segundo seria o nosso andar menos 2, o terceiro o nosso andar menos 3. E observe que o nosso andar menos 2 ele está à mesma distância do térreo que o andar 2. A diferença é que o andar 2 está para cima e o andar menos 2 está para baixo, né? Então o zero, nesse caso, ele serve como uma referência para a gente. Um outro bom exemplo que a gente tem de utilização dos números inteiros seria para medir temperatura. Nós dizemos que a temperatura que a água congela é 0 graus Celsius. E esse zero ele serve como referência para a gente. Então, se tem alguma temperatura acima desse 0 graus Celsius, nós dizemos que essa temperatura ela é positiva. E se tem alguma temperatura que é abaixo desse grau zero, ou seja, uma temperatura que é abaixo da temperatura que a água congela, nós dizemos que essa temperatura ela é negativa. Aqui está uma representação do nosso conjunto com alguns elementos, né?
Os números naturais, eles também fazem parte do nosso conjunto, né, dos números inteiros, mas agora nós temos, em união com esse conjunto dos números naturais, os números negativos. Então, o nosso conjunto dos números inteiros são todos esses números. Os números negativos e os números positivos. O terceiro conjunto que nós vamos aprender nessa videoaula será os números racionais. Bom, a ideia dos números racionais ela surge com a necessidade que a gente tem de representar matematicamente coisas picadas, coisas que não são inteiras. Essa é a grande diferença entre os números inteiros e os números racionais. Os números inteiros eles são inteiros, então eu tenho uma maçã. Mas aí a gente tem um problema, né? Como que eu representaria meia maçã? Ou um terço de maçã? Daí a importância dos números racionais. Eles surgem com essa proposta de a gente conseguir trabalhar com coisas que não são inteiras. São pedaços de coisas. Então agora eu tenho um número, que é meio, que eu poderia representar como 0,5 também. E esse número ele representa uma certa quantidade que não é inteira. Aqui nós temos representados alguns elementos desse conjunto, né? E onde está incluído os números naturais, os números inteiros, os números negativos, né? E agora nós temos os números que são escritos de forma fracionada, ou seja, qualquer número que eu posso representar em forma de fração faz parte desse conjunto dos números racionais. Por exemplo, aqui menos 125 sobre 2, ou 3 meios, ou 5,7, né? Nós poderíamos representar como 57 sobre 10. Então todos esses números eles fazem parte do nosso conjunto dos números racionais. Bom, gente, muito obrigado. Isso foi um resumo da nossa matéria, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.